As moças tentavam ver o que era, porém não conseguiram. Os 2 índios tentavam subir na embarcação, mas a canoa com o peso extra deles acabou virando, e as irmãs caíram na água. Os índios então, sem suas tochas que acabaram de se apagando na confusão, nadaram freneticamente até a margem oposta da qual eles vieram. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Alice e Flávia fizeram o mesmo, pois não sabiam o que assustava os índios e resolveram então fugir na mesma direção que eles. Elas sabiam que os índios são destemidos e nunca souberam de nada que pudesse amedrontá-los, por isso agiram por instinto e nadaram atrás deles. Ao chegarem às margens, aqueles índios correram na direção de uma árvore que parecia ser a mais alta do lugar. Os olhos das moças já haviam se acostumado com a escuridão e puderam enxergar melhor o local onde estavam. E viram quando os índios estavam subindo na árvore e fizeram o mesmo. Lá no alto, se esconderam entre as folhagens da copa e um deles, com o dedo indicador na boca, pediu que as moças não fizessem barulho. E elas obedeceram. Alguns minutos se passaram no mais completo silêncio do quarteto naquela árvore, e nada de diferente acontecia. Flávia, um pouco impaciente, estava pronta para quebrar o silêncio, quando viu algo se mover lá embaixo junto à árvore. Era uma espécie de tamanduá. Os índios tremiam e olhavam fixamente para aquele animal. As moças, porém, não entendiam o motivo pelo qual os índios tinham medo do tamanduá. Mas apurando um pouco mais a visão, elas notaram que aquilo não era um simples tamanduá, pois tinha o corpo de uma pessoa e era coberto por pelos escuros. Somente o focinho era de tamanduá. A noite avançava e todos na casa estavam preocupados com as meninas que não haviam voltado ainda. Nesse momento, Edna se lembrou que Alice sempre enviava mensagens para ela, caso acontecesse algo que a impedisse de estar em algum lugar no horário combinado. Ela então foi até o quarto, pegou o celular e o levou até a sala. E lá, ela viu a mensagem que a filha havia enviado. Todos viram a localização e o pedido de socorro. Altair disse que não entendia porque as meninas estavam em um lugar tão longe para pescar. O local estava a mais de 30 quilômetros da comunidade. Pegando rapidamente alguns lampiões e uma arma de fogo, já que sairiam pela mata à noite, e perguntou se os rapazes queriam sair na busca. Eles prontamente aceitaram o convite. No alto da árvore, os 4 puderam ver com mais nitidez aquela criatura que tinha apenas um olho no meio do focinho. Tem cascos nos lugares dos pés e tinha algumas características de um lobo deformado. Ela olhava para o alto e tentava escalar a árvore. Porém, não conseguia, pois seus cascos escorregavam e a criatura então emitia sons estridentes, como se estivesse com muita raiva, por não conseguir subir a árvore. De repente, a criatura ficou em silêncio e, olhando para um ponto fixo, se afastou e se escondeu em uma moita próxima à árvore. Nesse momento, um grupo de índios chegou, iluminando a área com suas tochas. O líder olhou para cima e ordenou que os 2 índios descessem, mas eles se recusaram, alegando que a criatura que os caçava estava por perto. O grupo que estava no chão, então, segurando firmemente suas lanças, olharam para todos os lados, na intenção de conferir a informação. De repente, um índio soltou um grito de dor, e os outros índios imediatamente apontaram suas tochas para o local onde se encontrava o índio que gritava. E ao iluminarem, todos viram uma criatura que, em um abraço mortal, esmagava o crânio do pobre índio que se debatia. Os outros índios, que estavam no chão, estavam aterrorizados e não conseguiram reagir.
apenas viram aquele terrível monstro com a sua língua comprida sugando o cérebro do pobre homem. Segundos depois, refeitos do susto, o grupo de índios então atirou suas lanças em direção à fera, tentando feri-la, porém não surtiu efeito. As lanças nem conseguiram arranhar a pele daquela criatura. Desesperados então, saíram em uma frenética fuga pelo interior da mata. A fera era ágil em movimento, conseguiu alcançar um outro índio que teve o mesmo destino do anterior. Flávia, Alice e os 2 índios assistiram aquelas apavorantes cenas e não moviam um músculo. Apenas muito assustados observavam. Altair e Edna partiram juntamente com os 2 rapazes na busca de Flávia e Alice. Altair, apesar de saber que alguns braços do rio são estreitos e rasos, preferiu resgatar suas filhas com seu barco maior, no qual ele usava para transportar suas mercadorias para Tefé. Pois havia chovido muito e a floresta alagada permitia embarcações maiores. Além do mais, o barco era equipado com faróis, holofotes e alguns coletes salva-vidas. O experiente homem da mata sabia que a canoa de suas filhas poderia ter tido algum tipo de avaria e era necessária uma embarcação maior se elas tivessem que ser resgatadas, ou algo parecido. Depois de algum tempo navegando, eles finalmente chegaram no ponto em que a localização das meninas havia sido enviada, mas não viram nenhum sinal da canoa e nem tampouco o paradeiro de Flávia e Alice. Altair acendeu um dos holofotes da embarcação e, direcionando nas águas, ele tentava ver indícios da localização da canoa de suas filhas. Até que em uma das margens, notou que algo parecido com um tronco estava flutuando, preso a um dos galhos de uma árvore da floresta inundada. Chegaram mais perto e viram que era a canoa das moças que estava virada. Fabrício, se oferecendo para ir verificar se era uma canoa mesmo, mergulhou no rio e, rapidamente nadando, alcançou a embarcação e viu na lateral o nome das meninas. Então voltou e confirmou que era a canoa delas mesmo. Altair decidiu que iria pegar um bote e desembarcaria na margem, onde se encontrava a canoa, para encontrar suas filhas. Porém, foi alertado por Daniel, dizendo que ali havia uma pequena correnteza e, pela situação da canoa virada, indicava que não havia sido naquele lugar que ela virou. A canoa poderia ter sido virada em outro ponto e arrastada até aquela margem. Eles não tinham como saber em qual das margens do rio as moças haviam desembarcado. Então resolveram que teriam que arquitetar um plano de busca. Enquanto lá no rio, Alice e Flávia nem desconfiavam que seus pais estavam na área, tentando encontrar uma pista que levasse ao paradeiro delas, e nem pensavam em outra coisa a não ser tentarem descobrir que tipo de criatura era aquela e como fazer para tentar destruí-la. As moças conversavam entre si, e naquela altura não se preocupavam mais em ficar em silêncio, já que aquela criatura já sabia que eles estavam na árvore, pois ela já havia tentado subir algumas vezes para alcançá-los. Os índios, ouvindo a conversa das moças, querendo saber que bicho era aquele, então disseram: "É o capilobo. Ele caça cães e gatos para se alimentar, principalmente se ainda forem filhotes. E quando não acha esses animais, ele caça homem. Ele gosta de beber a parte branca da cabeça." As moças ficaram mais assustadas ainda e disseram: "Como se mata essa coisa?" Os índios, no entanto, não sabiam dizer. Eles também disseram que nunca haviam visto aquele ser, só ouviram histórias a respeito. No momento em que os índios estavam contando sobre a criatura, viram de longe uma luz indo na direção deles e pensaram que o grupo de índios que havia partido estava de volta. Mas as moças notaram que era a luz de lampiões e não de tochas. Só então, naquele momento, é que se lembraram que haviam pedido socorro aos pais. E elas ficaram apavoradas pela possibilidade dos pais estarem ali e serem atacados pelo capilobo. E elas nada poderiam fazer se caso isso acontecesse. A floresta parecia estar no completo silêncio,
Nem mesmo grilos faziam barulho. Flávia e Alice, no alto daquela árvore, viam aquela luz dos lampiões se aproximar. E, em um ímpeto de puro nervosismo, as moças gritaram: "Não se aproximem! Um animal selvagem está espreitando!" As luzes daqueles lampiões detiveram-se, e a voz de seu Altair se fez ouvir. "É você, Flávia? É você, Alice? Por favor, filhas, respondam! Estão bem?" As moças responderam: "Sim, papai, nós estamos bem. Mas, por favor, não se aproxime. Tem algo perigoso que quer pegar você." O prudente senhor resolveu aceitar os conselhos da filha e não se aproximou. No entanto, não poderia ficar ali parado, tinha que fazer algo. Na companhia de Altair estava Fabrício, pois Daniel ficou na embarcação com Edna, caso as filhas aparecessem. Altair, temendo ser uma onça, pediu para que Fabrício ficasse com uma das armas que ele sempre levava quando saía à noite na floresta. O moço, mesmo não sabendo como usar, pegou e ficou segurando tremulamente nas mãos. Nesse momento, alguns galhos rasteiros de árvores começaram a se movimentar, e um horrendo grito agudo aconteceu. O grito parecia estar cada vez mais próximo deles, e de repente, algo muito grande pulou em cima de Fabrício, que instintivamente atirou. A bala pegou no ombro daquele ser, que deu um grito mais alto ainda, de fúria. Altair iluminou e viu aquela estranha criatura em cima de Fabrício, e rapidamente disparou vários tiros que atingiram as costas daquela coisa, que largou o moço e se virou olhando com muita raiva para Altair, que disparou mais tiros. Fabrício, todo arranhado pelas garras daquela demoníaca criatura, pegou sua arma que estava no chão ao seu lado e, aproveitando que aquilo estava de costas para ele, descarregou sua arma nas costas daquela coisa que estava concentrada em Altair, que o havia ferido com vários tiros. As balas das duas armas deixaram a criatura mais lenta, pois o sangue escorria abundantemente. No entanto, aquilo não morria e nem parava de atacar. Naquele momento, alguns índios que estavam ali por perto escutaram os tiros e foram na direção deles, pois sabiam que algum homem da cidade estava atirando no capelobo, e sabiam que as armas dos homens da cidade matavam qualquer animal ou qualquer criatura da floresta. Aqueles índios tinham a intenção de arrancar o couro da criatura, se ela estivesse morta, para levar para a aldeia para fazer um ritual de proteção. Quando os índios chegaram no local dos tiros, viram a criatura toda ensanguentada, mas ainda tentava matar os dois homens que não tinham mais munição e subiram em uma árvore para não serem mortos. Os índios aproveitaram que a criatura estava ferida e foram para cima, estocando suas lanças, e atacaram o couro no ponto onde as balas haviam feito buracos. A criatura urrava de dor e tentava revidar com patadas, mas que não atingiam os índios, que desviavam com muita agilidade. Até que o capilobo pegou um dos índios e esmagou seu crânio, e com seu focinho afunilado de tamanduá, sugou o cérebro do pobre homem. Nada conseguia parar aquela criatura grotesca, que, apesar de ferida, atacava a todos sem trégua. De longe, Flávia, Alice e os dois índios assistiam àquela batalha, que parecia que teria um trágico fim, mas não podiam fazer nada. As moças choravam arrependidas porque haviam colocado o pai delas naquela situação de vida ou morte, e os índios que estavam com elas, vendo seus companheiros lutar, desceram e foram se juntar a eles. Todos reunidos resolveram atacar simultaneamente aquela besta, e o grotesco animal tentava alcançar algum com suas enormes garras, mas não obteve sucesso. Enquanto alguns índios atacavam o monstro nas costas, atingindo com suas lanças, Altair, juntamente com Fabrício e os outros índios, atacavam o monstro pela frente. Altair viu que o capilobo, em alguns momentos, protegia seu umbigo, pois ele atacava e logo em seguida colocava uma de suas garras na área. Era como se ele estivesse tentando se proteger. Então,
Enfiou uma de suas mãos no bolso e conseguiu achar uma única bala que restava. Colocou na sua arma e a apontou no umbigo. Quando o monstro foi tentar acertar um golpe em um dos índios que estava perto, Altair viu o umbigo desprotegido. Com uma mira certeira, atirou. E o monstro deu um grito muito alto e logo em seguida tombou. E já não respirava mais. Mesmo com a fera toda ensanguentada e imóvel no chão, os índios e Fabrício a atacaram. E depois de alguns segundos atacando, pararam e viram a criatura toda desmembrada no chão. Os índios olharam para Altair e, com uma das mãos no peito e a outra estendida em sinal de respeito, se despediram. Pegaram as partes do corpo da criatura e sumiram na floresta. Flávia e Alice viram tudo o que havia acontecido. Cautelosamente desceram da árvore, olharam ao redor para conferir se havia outro monstro e logo em seguida correram e abraçaram o pai. Alice olhou para Fabrício todo coberto pelo sangue do monstro, o abraçou também. E depois, sem nada dizerem, todos foram em direção ao barco para se encontrarem com Daniel e Edna. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.